Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Millennials Hoteleiros. O meu nome é Fernanda Chiama e eu tenho o prazer de hoje receber uma pessoa muito especial para ser o meu co-host. E como você sabe, ou você não sabe, esse é um espaço dedicado aos profissionais do turismo, da hotelaria, da indústria da hospitalidade que pertencem à geração millennial. Aqui a gente sempre vai falar de desafios, insights e tudo que a gente puder falar sem medo de ser feliz para nossa geração. Mas se você não é um millennial, por favor, não vá embora. Fica, compartilha com a gente a sua opinião e aprenda também com os insights que a gente vai trazer. E hoje, quem eu tenho aqui é uma pessoa muito especial. Ele é LinkedIn Creator e é o Uber Clemente. Olá. Uber, seja bem-vindo. O Uber é fundador da startup Afroturismo Hub, certo? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas que a gente vai falar. A gente vai falar da importância do afroturismo, de toda a parte da temática racial e tudo mais, da indústria. Hoje vai ser um pouquinho ali, a gente vai trazer um pouco as vísceras, né, do nosso setor. Exato. Mas como a gente é uma geração transparente, a gente é uma geração muito ousada, a gente vai falar sem medo e com certeza a gente vai agregar muito. E se você tiver de peito e mente aberta, vem com a gente. Uber, por favor, se apresenta. Obrigado, Fê. Primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. É incrível a gente conseguir ver millennials, né, falando sobre hotelaria, falando sobre hospitalidade. Vocês são futuros das mudanças que a gente quer ver, né, no setor, que a gente quer promover no setor. Então, eu estou muito, muito contente de estar aqui, né, nessa iniciativa que eu quero multiplicar e colaborar sempre que eu puder para ir para mais gente, né? Ai, com certeza. As mudanças acontecem dessa forma, a gente provocando com que elas venham a acontecer mesmo. Eu sou Uber Clemente, né? Sou hoteleiro, filho de hoteleiro, atuo há mais de 20 e poucos anos na área. Né, eu quase nasci dentro de um hotel, né, meu pai... Nossa, você é hoteleiro de legado! Gente, você é o primeiro hoteleiro de legado sem ser assim, um grande herdeiro, sabe? Assim, exatamente. Sem ser um grande herdeiro que herdou, assim, vários hotéis, assim, do dia pra noite, que eu conheço. Exatamente, então eu quase nasci dentro de um hotel mesmo. Uau. Então, assim, meu pai atuou durante muito tempo no setor, em várias áreas. E eu praticamente continuei, né? Me apaixonei desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar em hotel, dentro do ambiente do turismo, né? Nunca atuei em outro setor que não tinha sido do turismo. Comecei como mensageiro, fui capitão porteiro, fui recepcionista, fui auditor, trabalhei em eventos, trabalhei em reservas, hotel pequeno, hotel grande. Depois fui para a área de vendas, atuei como que é account manager, como gerente atendia as grandes agências de viagens corporativas, trabalhei numa OTA na área de vendas, trabalhei como gestor de vendas e marketing de um resort no interior de São Paulo, trabalhei 2 anos morando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pela empresa que eu estava na época, grandes redes hoteleiras, negociações internacionais, nacionais, enfim. Então, durante toda a minha trajetória, eu pude transitar por todos os meios que eu quis, que acumulou toda essa experiência que foi muito boa para mim, né? Consegui trabalhar numa startup de hospitalidade também. Que é uma experiência, eu também já trabalhei em startup. E quando a gente acha que a gente sabe tudo, aí vem sempre uma startup para provar que a gente não sabe de nada. E é muito bom porque isso cria uma jornada e cria uma experiência para você poder realmente entender que tipo de mudança que você quer implementar. É verdade. Né? Porque quando você vivencia dentro da tua carreira muitas etapas e cumpre elas e consegue se desenvolver e consegue fazer, você consegue pensar o que você quer que mude, né? E isso é uma coisa que eu uso muito pro meu dia a dia hoje em dia, quando eu penso nas mudanças, porque foram coisas que eu vivi, que naquela época que eu vivi talvez não tinha nem o conhecimento do que eu queria que mudasse,
mas que me ajudou hoje a pensar nisso de uma maneira diferente, a pensar assim, para onde que eu quero que a hotelaria evolua? Para onde que eu quero que a hospitalidade evolua com a minha contribuição de Olha o legado conscientização aí, olha o DNA de legado, não é coletiva. mesmo? Um legado querendo deixar um legado. Exatamente. E há mais de 3 anos eu atuo com o afroturismo, né, que é o foco do afroturismo é a inclusão racial, né, e social no turismo ou através do turismo. No começo do ano agora eu fundei a startup, que é a Afroturismo Hub, que é focada em promover soluções e serviços de inclusão racial no turismo. Então a gente consegue fornecer desde palestra, consultoria, letramento, enfim, para as empresas do turismo, até conseguir também promover soluções, né, serviços para as pessoas praticarem afroturismo. Então a gente tem muitas parcerias com pessoas empreendedoras negras que já atuam no turismo para promover esses serviços. Então, que tipo de serviço? Uma viagem, um passeio, um tour, uma visita ao quilombo, tudo que for ligado a uma atividade turística que ela pode ser feita de uma maneira afrocentrada, com uma visão de uma pessoa negra ou antirracista, que é aliado da causa antirracista, a gente está promovendo esses serviços para a gente conseguir fazer. E é um trabalho assim que vocês fazem primariamente interno, né? Dentro ali dos players do setor, porque tem que haver uma aderência, assim, digamos. A gente tá muito num setor de realmente conseguir tá falando com as empresas do turismo da importância de começar a trabalhar essa inclusão racial, né? A gente estreou muito bem com um evento muito grande de uma multinacional de um produto para cabelo infantis, em que a gente fez toda a curadoria racial do evento. Que legal. Para ser o evento máximo, com o máximo de inclusão possível, desde o local do evento, de quem trabalhou no evento, de como seria a temática, do roteiro e tudo, de contratar o máximo de profissionais negros para trabalhar naquele evento, até a gente conseguir também fazer a curadoria racial ali, juntamente com uma outra consultora de diversidade e inclusão do LACT, que é o maior evento de viagens e eventos corporativos da América Latina, e estamos com uma parceria muito forte com a LAGEV para dar continuidade nessa inclusão racial, e temos feito vários outros serviços para as empresas do setor, ajudando a conseguir realmente promover isso de uma maneira mais efetiva, mais eficaz. Em contrapartida, a gente também vira para uma agência de viagens que é de uma pessoa preta e de repente precisa fazer um passeio ou promover um passeio, mas não tem como chegar nesse público. A gente, junto com uma startup, faz essa parceria para chegar num público, para chegar mais longe, para promover eventos e tudo que seja ligado a uma atividade turística. Com essa inclusão, a gente está fazendo essas parcerias e aos poucos a gente está indo mostrando para o mercado a nossa cara, porque é desafiador também. É muito desafiador. Mas vocês já começaram muito bem. Uau, vocês começaram muito bem. E quando a gente fala de começar muito bem num setor que é um pouquinho resistente, total, né? Pouquinho você está sendo bem. Eu tava sendo assim, só um pouquinho. Né? Mas realmente, é um setor resistente. Eu lembro há muito tempo atrás, quando a gente falava da parada, né, LGBT, que naquela época era só a parada LGBT, isso lá quando eu tava na faculdade há muito tempo atrás, e como isso era um trabalho ainda de conscientização dentro do setor, e a gente vê os resultados hoje, a gente vê que não é um trabalho do dia pra noite, mas tem que ser falado, tem que ser... Então, assim, vocês começaram bem porque vocês estão trazendo isso, tem também o fato da sociedade hoje tá aberta. Sim. Não vou ser romântica ao ponto de dizer que tá tudo bem, que tá tudo flores, não, mas a gente tem
tem mais abertura nesses temas hoje, e pessoas que se comprometem individualmente ali onde elas estão, na organização que elas estão, de serem facilitadores, e esses facilitadores, eles vão fazer a diferença. Então, é muito legal escutar isso. Exato. E a startup de vocês, ela é esse facilitador, multiplicador. Então, isso é muito mais legal. Além de ser um facilitador, vocês são um multiplicador. Exato. Porque é isso, é igual, eu penso, a gente tem que entender a realidade de uma forma macro, não só do meu ponto de vista, né? O mundo, para mim, ele é de uma maneira. Exatamente. E o mundo, para o outro, ele é de outra maneira. Mas a gente faz parte do mesmo mundo e a gente tem as mesmas responsabilidades e o mesmo poder de mudança. Não é de responsabilidade de quem sente a dor mudar as coisas. É responsabilidade de quem sente, de quem não sente. Né? Então, é muito legal. E é muito óbvio que é o que eu costumo dizer. Quando a gente vai para a realidade, aí eu saio do meu micromundo, né? A gente vai para a realidade, ainda há um trabalho imenso para ser feito no turismo, para ser feito na hotelaria, porque a hotelaria já tinha que ter pensado nisso há muito tempo, mas ela não pensa porque ainda nós vivemos num país onde o racismo ele é admitido pela maioria da população. Recentemente saiu uma pesquisa chamada Percepções do Racismo, em que a gente tem uma porcentagem altíssima de pessoas que reconhece que, acima de 80%, que reconhece que o país é racista em termos de atitudes, de ambiente, de várias coisas, mas nós temos só 14% que admite que em algum momento foi racista em alguma situação. Então, a gente tem um problema de percepção e negação muito forte. E isso se traduz para o nosso setor. Com certeza. Que é o grande problema que muitas vezes eu tenho em falar para as pessoas sobre isso. Entendeu? Porque o turismo, ele muitas vezes, ele vê o racismo como acontecendo como um todo, mas ele não age para mudar. A gente não tem grandes ações, a gente não tem nada acontecendo, a não ser eventos como esse do LACT, algumas outras iniciativas e tal, mas ainda muito pequenas. Mas são pontuais, né? Não está inserido na rotina, no dia a dia. E para combater preconceito, como você bem citou, eu lembro que com a liderança do meu amigo Clóvis Casemiro, aí, que começou há muito tempo atrás, desde 2010, 2012, acho que até um pouco antes, eles têm trabalhado essa conscientização da questão LGBT no turismo, para conseguir chegar no patamar que eles estão agora. Sim. E nós, do Afroturismo, começamos... Eu lembro disso ali em 2010. Exato. Assim, e era uma coisa, assim, super fora da curva, que foi numa semana de turismo e hospitalidade na faculdade. Exatamente. Foi uma coisa fora da curva. Não foi nem algo que a gente lidava durante o curso. Exatamente. Foi uma palestra que eu, né, tava ali no leque de palestras. E eu falei, cara, eu vou nessa palestra. Exatamente. E aí a gente tem essa questão do racismo no turismo, porque quando a gente fala de racismo, a gente mexe com a sociedade, mexe com muitos medos internos que essa sociedade tem e com muitos medos que ela tem de lidar com isso. Só que a história do racismo no Brasil, ela está intimamente ligada com o turismo, principalmente com a hotelaria. Porque a primeira lei, e a maioria das pessoas que me acompanha, que conhece meu conteúdo e tal, vai falar assim, lá vem o Uber falar novamente sobre isso. Mas eu tenho que falar sobre isso porque, assim, é tão nítido o que já deveria ter sido feito diante de todos os fatos que aconteceram e não é feito ainda, que eu só consigo entender que eu tenho que estar repetindo até as pessoas entenderem que precisa fazer algo. E proativamente, entendeu? Então, assim, em 1950, uma artista negra muito famosa nos Estados Unidos, chamada Catherine Durham, que ela era coreógrafa, performer, enfim, ela é contratada para ser a principal atração do Teatro Municipal de São Paulo. E o Teatro Municipal de São Paulo e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram os principais palcos que a gente tinha para shows na década de 50. E cortando para a sociedade que se tinha na época, o Brasil em 50
Era vendido como o país que estava tudo bem, o país do futuro, em que se tinha resolvido todos os problemas, enfim, que todo mundo se dava bem. Não consigo Entender? nem imaginar um Brasil É, assim. exato, que Eu não nunca consigo. existiu. Nunca Mas eu não existiu. consigo nem imaginar essa ilusão. Exato. E aí ela é contratada para ser a principal atração do Teatro Municipal, e para os millennials que estão ouvindo a gente, é como se ela fosse contratada para ser a principal atração do Rock in Rio. Entendeu? Enfim, ou The Town que vai ter aqui em São Paulo, enfim e tal. Quando ela vai se hospedar no hotel no centro de São Paulo, que era onde tinha a nata da hotelaria paulistana na época, onde ficavam os melhores hotéis, o gerente geral do hotel vira e fala assim, não vou hospedar uma mulher negra aqui no hotel, porque a gente não hospeda pessoas negras no hotel. Ela, como já tinha engajamento de direitos civis, enfim e tal, vai para a coletiva de imprensa, como americana que é, enfim, Claro. fala isso na coletiva de imprensa e isso vai para o mundo todo, esse acontecimento. E aí nós temos a origem, a primeira lei de combate ao racismo do país, que é a Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos, ela acontece porque nós temos esse caso de racismo com essa bailarina, com essa pessoa, entendeu? Sim. Beleza, poxa, ligou o alerta, a hotelaria tinha que, agora vamos, né, repensar tudo que a gente tem feito. Mas aí é aquela coisa assim, a gente tá tentando limpar a imagem. A gente não mudou. Mas vai vendo. Não, a hotelaria não fez nada. Foi a lei que falou, hotelaria. Deu origem não quero mais passar vergonha, entendeu? E a lei era para o combate ao racismo geral, né? Enfim, para todo o racismo no Brasil. Final dos anos 70 ali e tal, quem é a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos no Brasil? Glória Maria. Por que a Glória Maria aciona a Lei Afonso Arinos como a lei de combate ao racismo do qual ela foi acusada? Em qual situação? Tentando se hospedar em um hotel no Rio de Janeiro. E não aceitaram. Que o gerente geral não aceita hospedá-la, fala que não iria hospedá-la, ela debate, a Glória Maria tinha conhecimento da lei e tal, e é a primeira pessoa negra do país a utilizar a Lei Afonso Arinos também num caso de racismo na hotelaria. Uau. Entendeu? E é interessante você trazer isso, porque eu mesma não sabia. Exato. Me sentia a pessoa mais ignorante do mundo. Não, imagina, mas a maioria não sabe. Mas nesse momento eu me sinto abençoada. E é muito engraçado, olha aí a ficção e a realidade, né? Tem um livro, não sei se você já chegou a ler, se chama Hotel. Ele é um livro de 1965, mais ou menos. Ele é de um autor que eu não me recordo aqui o nome, Arthur alguma coisa. Um livro, assim, se você ler hoje, parece que o livro fala sobre hoje. São 5 dias dentro da rotina daquele hotel e destrincha várias coisas. E tem uma situação de racismo dentro desse livro, que é onde tem uma grande convenção de médicos. Tudo se passa em Nova Orleans. É um hotel de luxo em decadência em Nova Orleans, que está beirando a falência ou ser adquirido por uma grande rede, que naquela época ali, as grandes redes, né? Era a escola americana, era a inovação, e é o que estava devorando todas as propriedades individuais. E aí, tudo mais, tem aquela convenção, todos os médicos dos Estados Unidos inteiro, tal, né, dessa associação. E um dos caras mais importantes dessa associação é uma pessoa negra. Exato. E ele foi impedido de se hospedar. Isso gera um reboliço, um fundúncio. E o dono que ele descaradamente não aceita por esse motivo. E você lê ali, eu fico tipo, ai, que ódio. Imagina, que absurdo, isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceu, mas aí... Aí eu falo, peraí, mas isso nunca aconteceu comigo? Exato. Por que será que nunca aconteceu comigo?
Aí você vai na frente do espelho e fala, eu entendi. Exatamente. Né? Eu lembro de uma ocasião, assim, de muita ignorância minha, mas eu era muito jovem e muito iludida na época. Eu entrei na hotelaria muito apaixonada, né? Mas é bom. É bom. ótimo, mas a gente não tem a maturidade de vida, né? E a gente enxerga tudo de uma ótica muito cor-de-rosa. E foi a primeira vez que numa conversa com meu irmão, ele falou sobre inclusão racial, sobre uma empresa XPTO de uma outra indústria que era politicamente correta. Eu falei, mas como assim politicamente correta? Não, porque ele dá preferência para mulheres, pessoas negras, tal. Aí eu falei, nossa, e precisa disso nessa área? É assim? Ele, assim, precisa porque, poxa, né, se vê, eu falo, nossa, na minha indústria, olha a ignorância, na minha indústria, na hotelaria, isso não acontece, porque tá no nosso core receber todo mundo. E assim, no trabalho, todo mundo ali, ninguém ali é desqualificado para não trabalhar numa função por causa da cor. Aí depois eu pensei assim, eu falei, tá, mas quais são os cargos? Exatamente. Aí eu falei, poxa, peraí. E hoje, né? Hoje, depois de muito tempo, eu revivi essas conversas. E eu falei, nossa, ainda bem que foi uma conversa ali com meu irmão. Que, né? Porque eu falo, gente, é de um ponto de ignorância, não é de um ponto de maldade. Mas é um ponto de ignorância, porque... E aí eu falo... Tem coisa errada. Mas né? é porque o que acontece, tal, quando a gente pensa nessa questão no nosso setor? É um setor que nunca tocou no assunto. E aí eu citei esses dois casos numa linha do tempo, mas quando você faz uma busca rápida, hoje, muitos casos. você vai ver um monte de casos acontecendo. E eles vão continuar acontecendo porque se você não prepara, se você não treina, se você não conscientiza as gestões de hospitalidade de como elas têm que receber grupos de diversidade e inclusão, aí quando a gente está falando dos negros aqui no Brasil, e outros grupos também, mas quando fala da inclusão racial, você acaba tendo esse conflito. Por quê? Porque, primeiro, se você não gera representatividade dentro daquele ambiente, o ambiente ele não vai enxergar uma pessoa negra como uma pessoa pertencente àquele local. Então, a gente vai estar sempre com a mentalidade de ver, com estranhamento, uma pessoa negra em um hotel de luxo, uma família negra em um resort, uma pessoa negra em um restaurante dentro de um hotel que é um restaurante bem conceituado. Se uma pessoa negra estiver num apartamento com uma categoria melhor, assim, maior, ele vai ser visto ali de tipo, será que é ele mesmo? Será que é isso? E aí a grande maioria da hotelaria vai virar e vai falar muitas vezes para mim, não, imagina, isso não isso algo que não existe, ou muitas vezes quando você recebemos a todos. E aí tem um outro detalhe também, muitas vezes o segurança, e aí lá vem o pessoal, mas o segurança é negro, tá, mas isso não impede ele de ter a mentalidade racista, por quê? Porque essa mentalidade é uma mentalidade que permeia a nossa sociedade. Sim. E desde a época da escravidão, a hierarquia da escravidão era ter, muitas vezes, negros vigiando negros. Sim. Então, tinha muitos negros que eram selecionados para ser É aquela coisa, ou eu te excluo ou você é meu recurso. Exatamente. Uma coisa ou outra. Então, e aí quando a gente fala hoje da questão da inclusão, que a inclusão tem que ser dentro somente de liderança, de cargos de gestão, de decisão e afins, é porque a hierarquia da escravidão, que depois do pós-abolição, que a abolição foi praticamente... nula, foi só para falar tão livre, mas sem nenhum tipo de inclusão para essa população, a mentalidade é a mesma. Então você tinha ali o dono da propriedade, você tinha alguém abaixo dele também que era uma pessoa branca, e aí a partir de então você ia ter ali nas hierarquias mais baixas as pessoas negras.
E você vem, assim, trazendo todas as justificativas e problemáticas que acompanham a questão racial, né? E assim, é muito interessante o que você falou sobre não estar preparado para receber. Eu me lembrei de uma situação que eu gostaria de pôr aqui. Foi uma das situações, assim, que eu sou uma pessoa que tem coisa que me revolta e eu fico... sabe? E às vezes eu não tenho filtro. Quem trabalhou comigo, quem me conhece, Leandro, sabe? Leandro trabalha comigo. Às vezes eu não tenho filtro, eu sou meio pé no peito, né? Mas é porque é o meu jeito, porque aquilo me gerou um incômodo que eu expurguei, sabe? Tipo, eu pus pra fora. Eu trabalhei numa rede específica, não vou citar nome, mas que essa rede específica, ela valorizava muito um perfil de hóspede, muito um perfil de funcionário. E a gente... Só que essa rede... Até imagino. Ai, já até imagina, né? Ai, que bom. Eu ainda não posso citar nomes, Não, porque eu não tô com bala na agulha, mas eu gosto... E se você é hoteleiro, você já deve imaginar. Ou você deve estar numa outra Ou rede de repente, que é também, parecida. De repente é uma coisa de mercado. É uma coisa de mercado, mas essa rede específica, ela valorizava muito um perfil... Muito padrão. Um padrão, né? Trazia muito uma coisa no DNA dela, né? Dessa rede e tudo mais. E aí, assim, o que a gente tinha muito forte o turismo religioso. Exato. O que eu adoro, né? Eu sou cristã, mas independente da religião, eu acho o turismo religioso super válido, porque eu acho que se você faz turismo para qualquer coisa, por que não tirar um tempo pro seu espiritual? Mas o turismo religioso, ele existe desde a época desde bíblica. Sempre. Desde a Grécia. Exato. Gente, é isso. O turismo de lazer é o último turismo que começa, né? As peregrinações até Jerusalém na época da Páscoa. Quando a gente estuda o nascimento do turismo, por que o turismo existe? O turismo existe de viagens comerciais e viagens de celebração religiosa. Exatamente. O conceito de deslocamento. Porque sair de um lugar e caminhar dias e meses tinha um valor muito profundo. Não é entretenimento, não era diversão. Exatamente. Então é por isso que eu falo, hoje, gente, é uma coisa maravilhosa. E eu não me lembro especificamente, né, da denominação, mas esse grupo, ele veio, eu não lembro se ele era de Angola ou de um país específico, porque eu não negociei diretamente com esse grupo. Eu não cuidava de reservas de grupo, cuidava das reservas individuais. E aí veio. E, gente, eu acho maravilhoso, porque as roupas... As cores, os formatos. Sabe, tudo ali é tudo tão... É lindo, é uma celebração. Sim. E eu lembro que um dos pedidos, não cortesia, como a gente via com alguns clientes, era pago mesmo, uma sala de reunião, disponível logo cedo, porque esse grupo se reunia para orar e cantar. Antes de sair, antes de pegar o ônibus e sair para os seus compromissos. Gente, era uma delícia. Que eu chegava na calçada, era um piso abaixo do piso da rua, o espaço de eventos. Eu chegava na calçada, já aquele couro lindo. Gente, era uma coisa tão linda, assim. Pra mim, que era funcionária, só de passar, assim, escutar de longe, eu falava, nossa, que delícia. E eu achei maravilhoso, super organizado. E uma alta executiva do padrão ideal, da alta cúpula dessa empresa, falou assim, olha, esse tipo de cliente, não tava falando pra mim, tava falando pra minha gestora de vendas, que ironicamente pertencia a esse perfil. Ironicamente, eu digo assim, perfil estético, tá? Sim, estético, sim. não de mentalidade. Eu imagino totalmente. Tá vendo toda a situação. Eu falei assim, olha, gente, esse tipo de hóspede não é o ideal pra gente. E aí ficou aquele silêncio. E aí, essa minha gerente muito ousada e ética, como era, falou assim, qual o tipo de cliente? O que paga certo? O que paga bem? O que paga 510 a diária de grupo? Ai, que e 510, quando a gente tava falando de tarifa bar de R$210. Eu imagino. Entendeu? Então, assim... E aí, e aquilo ficou engasgado em mim. Eu falei...
tá tudo errado. Mas Eu falei, não, primeiro que quando a gente se forma em hotelaria, a gente faz um juramento. A gente faz um juramento, tá? A gente faz um juramento que a gente jura ali, na colação de grau, receber todos, independente de raça, credo, o que for, da mesma maneira, proporcionar bem-estar. A gente faz um juramento. E naquela coisa toda tá inserida. E aí, eu acho que foi uma das situações, assim, que eu atribuí muito àquele ambiente específico. Sim. Só que depois eu refleti e eu falei, não deve ser só aqui. Não. E isso não tá acontecendo só agora. Não, e isso deve ter se repetido e eu fiquei com muita raiva. E eu vou te falar, primeiro que assim, depois, só para não expô-la, mas eu já elogio ela publicamente, essa gestora. Depois você me passa o nome dela, porque assim, não é fácil ter esse posicionamento, principalmente naquela época, Sim. Entendeu? Mas é algo que ainda é comum hoje. E aí, quando eu estou falando de preparo, vamos ser práticos, vamos falar de maneira prática, tá? Ainda hoje, é raríssimo você ver uma recepcionista em um hotel que seja negra, que tenha a pele retinta e que use tranças. É raríssimo você ver um homem negro num trabalho de recepção, de front, de atendimento, seja em um restaurante, seja na recepção do hotel, em algum trabalho que tenha ali contato com o cliente, com o cabelo crespo. Ainda é raro. Por quê? Porque essa E assim, assumindo a beleza do cabelo. Exatamente. A gente não tá falando do cabelo batidinho ali, tipo, o mais padrãozinho mas possível. Mas todos os profissionais que vão, principalmente para entrevistas, que vão para esses lugares, que vão ter essas oportunidades, para ter até uma competitividade ali na entrevista profissional, tem uma chance. Ele vai tentar se adequar a um padrão porque ele não vê essa mudança acontecendo. Ele não vê um recrutador hoje olhar para ele e falar para ele assim, olha, pode ficar tranquilo, pode manter o seu cabelo assim, pode manter as suas tranças, pode manter, porque aqui isso para nós não é importante. Ai, mas eu preciso falar, precisa. E isso é inclusão. Inclusão é quando a gente já logo de cara, logo ali, no recrutamento, a gente já tranquiliza a pessoa para mostrar que ela é importante pelo que ela é. E que ela é bem-vinda. Que ela é bem-vinda como ela é. Entendeu? Então, hoje na hospitalidade, na hotelaria, a gente não tem isso. Não tem. E aí, a hotelaria fala, não, mas os nossos valores, mas não sei o quê, é tudo quadro na parede. Porque quando a gente vai ver mesmo ali na hora que a coisa está acontecendo, a gente vê que não mudou o processo. E aí, a gente fica hoje debatendo de maneira desconexa essa questão do apagão de mão de obra, a falta de interesse de profissionais, de não sei o quê. A ameaça do êxodo hoteleiro. Porque, de verdade, a maioria dos outros setores, economicamente, que empregam, que recrutam, enfim, você vai ter esses setores falando abertamente, venham que vocês são bem-vindos como vocês são. A gente está muito mais preocupado com as suas habilidades, com os seus resultados, com a sua performance, quem que você pode gerar para nós de um ambiente aqui que vai ser bom para que você se desenvolva e faça a nossa empresa ir bem dentro do mercado, dentro do setor de atuação, do que a hotelaria. Porque a hotelaria não muda, ela não fala, ela não se conecta. Então, ela não gosta de expor os próprios erros. Eu acho assim, às vezes a gente vê alguns movimentos em outros setores que eles falam dos próprios erros e eles aproveitam a oportunidade de se beneficiar em ser o vanguardista que vai fazer diferente, porque ele vai falar assim, então, eu vou falar sobre isso, eu vou posicionar melhor a minha marca e eu vou atrair os melhores. Exatamente. Eu vou criar desejo. Eu quero que daqui 5 anos, 10 anos, as pessoas tenham desejo de trabalhar
para a minha marca, para a minha empresa. Exatamente. Porque tem marcas hoje que falam assim, poxa, marca X, abre um processo seletivo. Às vezes eu fico impressionado. Eu só vou dar uma olhada. 1.500 inscrições ali na vaga. Eu falo, gente, acho que metade dos currículos não conseguiu passar na peneira, porque deu bug no sistema. Mas você fala, isso é desejo. Exato. Isso é desejo de trabalhar naquele lugar, naquela marca. E aí olha só. Aí o cara, quando ele vai participar de um processo seletivo, ou quando ele olha para aquela empresa, quando ele olha para aquela rede hoteleira, quando ele olha para aquele hotel, que de repente ele tem o sonho de trabalhar ali, ele começa a enxergar os gestores e não tem ninguém parecido com ele. E gestor de primeiro grau, tá? Não tô falando nem de dono, nada disso. Ele não vê ninguém parecido com ele. Qual a perspectiva que ele vai ter de olhar e falar assim, primeiro, esse gestor vai me enxergar como eu sou, diante de tudo que eu preciso para me desenvolver. Segundo, qual que é a chance que eu tenho de amanhã ou depois subir aqui dentro como profissional, porque eu só vejo gente diferente de mim aqui no setor que eu atuo. Tá? E qual é o suporte que eu vou ter? E qual é o suporte que eu vou ter dentro de um contexto que, assim... Talvez eu passe por situações, eu acho que também pensando assim, poxa, eu me preocuparia no sentido, qual é a garantia que eu tenho de que se eu vivenciar uma situação onde eu sofri preconceito, exato. Você, gestor, você, empresa, vai fazer a coisa certa. Exatamente. Porque eu cansei de ver inúmeras situações, não só de preconceito racial, mas de preconceito social, e até ameaças, injúrias, que é o que mais acontece ali no front, a gente tá usando ali o front, de quando o problema acontece, a gestão ela abafa. Ela abafa. Ela acalma os ânimos. Ela vem, puxa o funcionário de canto e fala, ai, não é bem assim, você enxergou errado. Ai, acontece, releva. Vai pra quem causou aquilo, pro hóspede, e aí tenta contornar. E não faz o que tem que fazer. E aí tem um... É um crime. Polícia. Exatamente. Assim, uma coisa que eu acho absurda é chegar em guest que é avaliação de hóspede, né? E aí, assim, como a pessoas, já aconteceu essa situação, de um elevador de serviço quebrou, as camareiras pegaram o elevador social. Que já é um absurdo. Vamos falar sobre isso? Vamos dar um adendo a isso? Vamos. Gente, é muito importante, quando você entrar num elevador, leia. Mas leia assim, com muito cuidado. Não existe segregação em elevador. O elevador de serviço, ele tem o nome errado. É um elevador de carga. Exatamente. Carga. É um elevador para carga, tá? A pessoa, ela não é segregada. Exatamente. E assim, eu lembro que foi dias que ficou em uma camareira, ela entrou no refeitório muito mal. Assim, aquilo me doeu muito. Sim. Aquilo me deu vontade de chorar. E aquilo me incomodou. E eu desci soltando os cachorros. E cutucando nos meus gerentes. E eu, poxa, né? Como assim? Como que pode? Poxa, se eles reclamarem, não pode. Isso tem que ser desconsiderado das avaliações. E eu lembro quando chegou essas avaliações, chegou uma chuva de avaliações, assim. Além de não ter tido a tratativa correta, e eu lembro que uma hóspede desceu para reclamar diretamente com a gerência a respeito disso. E a gerência, tudo bem, não foi de passar pano, mas também, tipo assim... Não fez nada. Não, assim, tipo, falou pra hóspede, olha, não, vai pegar sim, porque precisa e ponto. Eu acho que eu seria mais enérgica, assim, porque eu acho que às vezes essas situações são boas para fazer de exemplo. Né? Falar, ai, peraí que você vai ser o meu exemplo aqui. Vamos ensinar a sociedade algumas coisas. Mas tudo bem, não tô aqui para julgar as decisões administrativas de ninguém. Mas eu lembro quando essa tratativa voltou, esse alto índice de reclamação por conta disso, a orientação em reunião foi, esperem.
Não peguem o mesmo, usem a escada. E aí a gente volta pra isso, a gente fala, meu Deus, como a gente vai esperar a mudança? E assim, e aí eu falo, peraí, Mas você tá dizendo pra essas pessoas, tipo assim, não se magoem da humilhação que vocês estão Exatamente. recebendo. Evitem ser humilhados. Mas o grande problema que nós temos na hospitalidade brasileira, na hotelaria brasileira, né? Uhum. E a gente está focando aqui porque é a nossa realidade. A hotelaria é onde mais as pessoas vão conviver Sim. e vão estar ali dentro do setor do turismo, né? Sim. Tendo mais contato ali o tempo todo, enfim. O grande problema que a gente tem é que, primeiramente, a mentalidade serviçal que tem muita influência da época da escravidão, enfim. Uber tem muita influência disso, da maneira como hoje a gente trabalha e conduz as gestões do mercado de trabalho, num geral, tem grande influência de olhar o mais vulnerável a ser o mais suscetível ao assédio, ao preconceito, porque como ele é vulnerável, ele vai ter a menor chance de se defender. E essa mentalidade que gera um monte de prejuízo para a hotelaria, que o cliente está sempre certo, é algo que está totalmente ultrapassado. O que a gente gerou é a fidelidade do mau cliente. Sim. E é a fidelidade do mau cliente porque o preconceituoso, o que dá trabalho, o que assedia, o que às vezes quer fazer tudo aquilo que lhe é permissivo, só porque você não cria um ambiente restritivo para ele, ele vai se sentir à vontade a estar ali. E é o que vai dar mais prejuízo para você. Vai dar permissão. Não, ele vai dar prejuízo, porque ele vai assediar hóspede, ele vai assediar funcionário, ele vai estar sempre reclamando, ele vai estar sempre tal. Vai assediar a camareira, que muitas vezes está ali dentro do quarto, sem qualquer tipo de que vai pedir desconto, que vai ameaçar avaliar mal e tal, e afins. E aí, ao invés da gente restringir mais para que essa pessoa realmente não faça parte dali do contexto, a maioria das gestões começa a tipo ceder aos absurdos que acontecem. E aí você cria uma fidelidade desse ruim e tudo que é bom que você pode ter. E mata a dignidade da equipe. Porque é aquela coisa, o cliente vem, faz de tudo, fala de tudo e você coloca ele acima do bem-estar do outro, acima da justiça. Gente, para quem talvez não tenha ainda vivido, ou talvez para quem esteja numa posição de privilégio, vamos dizer aqui de privilégio de ter galgado posições estratégicas e protegidas rápido, às vezes, eu falo assim, tem que contar. Quantas vezes você viu o hóspede dar tapa na frente assim, dar tapa na cara do atendente? Xingar, tacar coisa. Se tivesse sido poucas vezes, exceções, às vezes quando a gente fala assim, não, mas são exceções. Se acontece toda semana, aqui ou em algum lugar, não é uma exceção. O ambiente é permissivo. Você está dando esse reforço. É o ambiente permissivo. Se um cliente vira e desce, eu vou matar você. Exato. E você não vira e fala assim, mais uma ameaça, eu vou chamar a polícia. Exato. Nunca se chama a polícia. Gente, é impressionante. Nunca. Exato. Pra nada. Exato. Gente, pra nada. Pra a polícia ser chamada pra dentro de um hotel, tem que, assim, ser algo muito grave. Só que nisso dá, como você falou, a permissão para crimes serem cometidos todos os dias. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é essa consciência que falta em muitas das gestões, que é isso. Não é errado, é crime. Não é estar errado, não é ser uma pessoa ruim. É crime. Um caso de racismo, eu vou te narrar um caso de racismo que aconteceu em um grande hotel na Vila Olímpia, de uma das maiores redes do mundo,
Em 2018, 2017. Estamos falando de pertinho. Não, demos um salto ali, desde o caso da Glória Maria. Tem vários mais próximos, mas esse eu vou te narrar só para você entender o quanto que o setor é despreparado. Para isso. E o quanto que a gente ainda, se vacilar, vai ter casos assim acontecendo até hoje. Um hóspede chega à noite, depois de um hóspede branco, depois de alguma balada que ele tava, alguma coisa do tipo e tal, enfim, que não é justificativa, mas ok. Ele chega no lobby do hotel e começa a agredir outro hóspede negro. Agredir. Gratuitamente. Começa a agredir. E aí aquela confusão, separa e tal. Esse hóspede, quando ele olha assim, o agressor, ele olha e fala, aí ele solta a seguinte frase. Desculpa, negão. Eu te confundi com o cara que me assaltou ali fora. Essa situação acontece ali com o testemunho todo do staff. O hóspede negro transtornado vai para o quarto, sem nenhum tipo de acolhimento do caso em relação ao que aconteceu com ele, desce para o café da manhã, vai tomar o café da manhã. Aí o hóspede agressor chega na gestão do hotel e vira e fala assim, eu quero ir me desculpar com o hóspede que eu agredi. O gerente geral do hotel, o gerente da recepção, que aí eu não lembro qual dos dois, mas um gestor ali. Foi um gestor, uma peça-chave. Uma peça-chave. Acompanha o agressor até o café da manhã da mesa desse hóspede que foi agredido negro. E intermedia o pedido de desculpas. O hóspede negro fala, não, desculpa, não vou te desculpar. Eu vou denunciar o que houve aqui, porque o que você fez foi um ato de racismo comigo. O hóspede negro vai sozinho à delegacia para fazer a queixa do caso de racismo. Aí como é que a hotelaria quer virar para mim e quer falar que ela está preparada para acolher quando tiver casos de racismo? E é disso que a gente está falando. Tudo errado. Não, e aí a gente dá uma rebobinada e a gente vê que tá tudo errado desde ali do momento da ocorrência. Exatamente. E aí, assim, pode acontecer hoje ainda, porque se não tem preparo, se não tem treinamento, se não tem reciclagem, vai acontecer. E aí o que mais acontece? Muitas vezes um hóspede negro tá num café da manhã do hotel, confundido com um outro hóspede vira e fala assim, você poderia servir um café para mim ali? O hóspede negro tá num hotel, às vezes de lazer, tá subindo o elevador, o hóspede entrega a chave para hóspede e fala assim, você poderia depois ir lá limpar o meu quarto? Hóspede negro tá num hotel de negócio aqui em São Paulo. E é tão absurdo, porque aí a gente tem que usar o seguinte detalhe. Quem é staff tá vestido, não é só uma camiseta. Na hotelaria, gente, nosso uniforme, ele não é só uma camiseta. Às vezes, numa loja de departamento, alguma coisa assim, é uma camiseta com emblema. A gente tá, literalmente, da cabeça aos pés, vestido. Sabe, o sapato é uniforme, a meia, é tanta coisa, é o crachá, é o pin, é tanta coisa. Então, você simplesmente falar assim, poxa, você não notou que a pessoa está de jeans, um salto alto e uma blusa? Exatamente. Não é possível. Mas aí a hotelaria vira para mim e fala assim, mas o que a gente tem que fazer? Eu falei, tem que treinar. Tem que treinar, porque você pode ou agir porque houve um caso e realmente olhar e falar, poxa, preciso resolver esse problema e vou contratar aqui pessoas para fazer treinamento, para fazer letramento, enfim, para evitar que aconteça, ou você simplesmente se omite e finge que não está acontecendo e vai deixar os problemas acontecendo. Porque também não está te ferindo. Entendeu? E aí, às vezes, a comparação que eu faço é igual a brigada de incêndio. Brigada de incêndio você tem que ter. Por quê? Porque você precisa
E se acontecer alguma situação de incêndio, você está preparado para combater aquele incêndio, para que ele não destrua ali o teu patrimônio. E é a mesma coisa. Quando você tem um problema que ele está se manifestando, assim, o teu hotel muitas vezes nunca vai pegar fogo. Mas mesmo assim você tem uma brigada. Mas mesmo assim, você precisa ter a brigada. Ah, porque é lei. Pô, então quer dizer que para prevenir o preconceito vai ter que vir a lei? Aí sim, vai ter que ter uma obrigação de treinamento? Uma obrigação, e aí vai tudo contra a nossa essência de hospitalidade, porque se a gente fala que a gente quer bem receber, a gente tem que se preparar para receber bem. Verdade. E é isso que tem que acontecer. E tem maneiras de fazer isso, tem maneiras da gente conseguir trabalhar isso. E deixar muito claro, assim, que não é fazer um treinamentozinho, não. uma trilhazinha ali online, sabe? Numa intranet. Mas, assim, é tão assim, você falando sobre isso, a gente ainda, dentro da hotelaria, a gente tem que treinar, reforçar, até mesmo questões extremamente, assim... básicas, mas também os temas sensíveis, principalmente, até quando a gente fala sobre exploração sexual infantil. Exatamente. É uma coisa... O Brasil é o 2º país nesse ranking, horroroso. O turismo é um dos maiores facilitadores dessa prática. E aí, quando você vai ver o empenho e o treinamento para isso, é algo tão vago e tão não existente, porque eu cansei de ver lugares onde... E trabalhei em lugares onde esqueceu a autorização do menor, tá bom, abre uma exceção. É quase como você ter muita responsabilidade na mão. Sim. E você falar... Não, eu vou dar aqui um treinamento, mas também, assim, né, uma coisa assim, não aconteceu nada. O racismo é isso também, você tem que preparar, mas você tem que preparar de verdade, da maneira certa. Não é preparar uma cartilha, um livrinho, né, cheio de bonequinho, conversando. Você trabalhar a consciência dia a dia, você... educar, e gente, educar não é doutrinar, porque às vezes as pessoas falam assim, vamos sentar aqui a pessoa e a gente vai... É conscientizar. É quase como se visse que você tá fazendo um mal para as pessoas e na verdade você tá dando um bem para quem quer receber aquilo. Porque o que eu vejo no turismo? O turismo, ele é um ambiente ainda muito permissivo ao preconceito, tanto nos ambientes internos quanto externos. Sim. Nós temos muitos dos nossos colegas que têm burnout, que tiveram burnout. Por quê? Porque os ambientes são de assédio. Os ambientes são de gestões que são muito de cobranças excessivas, com pouco, às vezes, estruturas para as pessoas conseguirem dar conta dessa demanda. Entendeu? Os ambientes são o mínimo de inclusivos possíveis. É verdade. Quando se fala desse bem-estar, desse colaborador, dessa pessoa que trabalha ali. Quando a gente está falando de receber, se a gente não cria um ambiente que é hostil pro preconceituoso, ele vai se sentir à vontade para ser preconceituoso, porque ele sabe que ele não vai ser punido. Ele sabe que não vão saber lidar. O preconceituoso, ele sabe o ambiente em que ele não vai ser reprimido. Porque muitas vezes ele vai usar sabe quem eu sou, sabe quem eu conheço, sabe quem sou eu, para ser essa pessoa preconceituosa. E como o ambiente ele não é preparado para combater esse preconceito, ele vai gerar que essa pessoa fique livre para fazer ali o que ela quer bem entender. Então, o turismo, ele não tem grandes ações. Eu vejo muito que assim, mas você é crítico, não sei o quê. Eu falo, gente, mas é porque é verdade. As ações ainda são muito poucas. A gente vê debates acontecendo muito sérios em vários outros setores
sobre esse problema, eles não desvinculam, entendeu? ESG, movimentos de equidade racial, movimentos de combate à desigualdade, enfim, de impacto social, de inclusão social. E o turismo ainda acha que fazer ações de inclusão racial é fazer ações solidárias. É pegar em um determinado período e falar, nós vamos numa ONG e vamos dar ali cesta básica, vamos juntar roupa de frio e dar para as pessoas. São ações que são extremamente importantes, mas isso não tem nada a ver Vamos fornecer cursos profissionalizantes. Isso não tem nada a ver com a inclusão corporativa que é importante fazer. Às vezes a gente olha assim, e aí qual que é o problema que a gente vê? Por exemplo, vamos pegar os setores que têm mais colaboradores e mais colaboradores negros dentro da hospitalidade no geral. Governança, alimentos e bebidas e depois recepção. Entendeu? Vamos pegar quanto desses gestores desses setores são negros. Governança. Então você vai ver, às vezes, excelentes supervisoras, excelentes pessoas que estão ali num cargo, que estão quase indo para poder ser governanta, mas não são. Por quê? Porque não tem formação. Tá, mas o que você está fazendo para mudar esse cenário? Ajuda ela. Exato. O que você está fazendo? Porque a qualificação, eu não gosto muito dos termos em inglês, porque eu acho que a gente mal consegue fazer gestão em português e a gente fica falando. Mas vamos falar, todos os soft skills que a pessoa tem ali, aquela supervisora de andares, aquela supervisora do departamento ela tem, com excelência. Mas ela nunca vai conseguir ter a escolaridade, porque muitas vezes o nosso setor, para manter o mesmo padrão de pessoas ocupando os mesmos cargos, ele sempre vai subir a régua para ser excludente. Sim. É igual o caso muitas vezes do inglês. O inglês, eu fico revoltado porque, mas tem que ter. Tem. Qual que é o nível de frequência de estrangeiros que você tem no seu meio de hospedagem? Porque se você está falando assim, nossa, acima de 50%, acima de 40% são estrangeiros, ok. Ali a gente vai ter uma situação de comunicação que a gente precisa tratar. Agora, se o mínimo dos seus hóspedes são estrangeiros, você tem uma frequência mínima, por que tem que ser tão assim? E outra coisa, se você tem 2 por turno... Um supre a necessidade. Se há necessidade, uma pessoa supre. Por que tem só que tá... Exato. Num país onde, quando a gente fala de educação e... Vamos falar sobre o valor de formação hoteleira. Exatamente. Porque você ser um hoteleiro formado, a gente ter todo o gabarito... O currículo básico acadêmico já é excludente. Já é excludente. Se você escolhe as faculdades, as melhores faculdades nos cursos, elas são caríssimas. Sim. Elas são caríssimas. Você tem que ter o tal do inglês, que já é um investimento. Se valoriza muito o intercâmbio. Não é mesmo? A gente tem a moeda mais forte do mundo, que é o real, sabe? Então a gente vai ali pra fazer Londres ali um ano a 50 centavos. Então, né? Porque às vezes parece que é isso que se enxerga. E tudo bem. E a gente, pelo desejo, pela necessidade de vencer na vida, a gente investe, a gente gasta. E a gente gasta muito, porque quando a gente põe na ponta do lápis é um absurdo. A gente gasta, a gente vai... E aí você volta, né? Desculpa, você faz tudo que você tem que fazer, você chegou naquele currículo básico, que já é um currículo muito caro. Muito caro. E aí você começa muito numa posição de, né, que a gente chama de cargo base, cargo de entrada. E aí você me coloca, aí vamos lá, vou usar o meu exemplo. Branca, fiz intercâmbio, tenho inglês, fiz uma faculdade renomada, e aí coloca ali para competir, às vezes, com quem fez uma faculdade muito mais barata. Exatamente. Negra. Exatamente. Sem inglês. Que mora longe. Né? Então, assim,
Às vezes é a única renda da casa. Exato. Aí vira e fala assim, bem, vamos ser justo. Você é mais qualificada. Eu sei que eu sou mais qualificada na questão ali, acadêmica, porque eu tive, graças a Deus, privilégios. E tá tudo bem, gente, não é você ser uma pessoa ruim nem nada. Não. E assim, quanto mais privilégio a gente tem, mais privilégio a gente tem que gerar. Exatamente. Entendeu? Mas eu também não posso dizer... Eu não sei, mas eu não sei se em processos seletivos onde eu fui selecionada, em algum momento alguém que era tão capaz como eu não foi selecionado por coisas que já excluíam a pessoa. A pessoa já estava numa posição de exclusão. Então, às vezes é muita hipocrisia falar que o jogo na hotelaria é igual. Não é. E mesmo assim, né, eu com todos esses privilégios, é ali no dia a dia. No básico, é ali no braçal que eu começo. Você nunca começa acima do braçal. Então, você começa no braçal e tem tantas outras coisas que se a gente numerasse aqui, que contribuem para o perfil ideal, que são assustadoras. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Então, eu falo, poxa, se tá difícil para mim, imagina... eu tava até conversando com a Mari, eu tava falando o quanto eu tentei pra RM, e sim, a RM sempre foi também de um cargo excludente. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, eu falei, se pra mim foi um objetivo um pouco frustrado, eu imagino se uma camareira quisesse ser RM. Exato. Eu falei, é triste. E aí, olha como a mentalidade do recrutamento no nosso setor, ele tá tão ultrapassado e arcaico. E, gente, pessoal de RH, pessoal de recrutamento e seleção, enfim, eu sei que muitas vezes não são vocês, mas vocês podem começar a provocar essa mudança. É muito arcaico porque, assim, às vezes a palavra da moda que existiu durante muito tempo na hotelaria precisa ser resiliente. Precisa ter resiliência e tal. Quer mais resiliência muitas vezes? Hotelaria para os fortes. Né? Quer mais resiliência muitas vezes do que uma pessoa que vai levar 2 horas para chegar no trabalho, ter que se arrumar, ter que estar bem, morando às vezes em lugares que estão ali com totalmente numa situação complexa de vivência, enfim. E essa pessoa muitas vezes tem a coragem de sabendo que tudo isso que ela passa, ela ainda assim quer se candidatar para uma vaga melhor, ainda assim ela quer estar ali naquele cargo, ela quer ter a ambição de estar naquele lugar, entendeu? Então, assim, quer resiliência maior que essa? Quer coragem maior que essa? Sabe? No mundo das facilidades. Então no assim, mundo das facilidades, no mundo das oportunidades para golpes e dinheiro fácil. Exato, e essa pessoa tá ali quando ela conseguir receber essa oportunidade. Assim, às vezes tem tantas amostras no mundo que tudo que certas pessoas precisam, tudo que às vezes pessoas negras que a gente está falando aqui precisam, é de oportunidade. É de oportunidade que é negada. Para que aquela pessoa se desenvolva, para que aquela pessoa vai bem, enfim e tal. E a gente está falando isso que é muito óbvio, mas a gente está num setor que não enxerga essa questão óbvia. E é essa mudança que a gente precisa entender. Porque aí realmente, se a gente continua parado no status que está, se a gente continua do jeito que está, nós não vamos ter os melhores profissionais, que esses melhores profissionais vão para outros lugares. Exatamente. A gente tem um movimento chamado MOVER, Movimento da Equidade Racial, onde as 50 maiores empresas do país, elas se comprometeram a ter metas e quadros e compromissos de equidade racial
corporativa dentro das suas empresas. Essas empresas vão produzir lideranças, essas empresas vão produzir inclusão, essas empresas vão produzir uma série de ações para que cada vez mais os seus quadros sejam diversos e inclusivos. Então, nós vamos ter CEO negro, nós vamos ter VP negro, nós vamos ter gestor, gerente negro dentro dessas empresas. Essas lideranças, essas pessoas, elas vão se hospedar, elas vão para eventos. Sim. E aí, como é que a gente vai lidar no nosso setor se a gente não está preparado para recebê-los? E outra coisa, essas pessoas, elas vão para esses lugares de hospedagens, de eventos, de alimentação, já com essa mentalidade crítica. Sim. Eles vão olhar e vão falar, pô, mas por que não tem recepcionista negro aqui? Uhum. Por que o hostess, por que o garçom que me atende aqui não é negro? Ou porque só o garçom, só a recepcionista, não, mas né? Às vezes também é isso. Eu tô falando muito do atendimento, tô focando muito no atendimento, porque atendimento é onde a gente também tá... Olha o nível que a gente precisa crescer, tá? Até no atendimento não tem. Não tem, você não vê. Gente, Salvador. Se você vê a hotelaria de Salvador, eu tive em Salvador no ano passado para um evento, em que eu fui lá mediar uma mesa. O hotel que eu fiquei em Salvador, a maioria da recepção era branca. Uau. Entendeu? A rede que tem mais hotéis em Salvador, chuta quantos gerentes gerais... A rede deve ter uns 5 hotéis na cidade. Chuta quantos gerentes gerais da rede de Salvador. Em Salvador, a gente está falando de 85% da população. Uhum. São pretas. Tinha uma pessoa. Entendeu? Uma gerente geral. Nossa. Então, o nível que a gente precisa... E é interessante esse dado das 50 empresas, porque me surgiu uma pergunta na cabeça. Dessas 50 grandes empresas que se comprometeram, quantas pertencem ao setor do turismo? Nenhuma. Então, a gente está falando de uma indústria de empresas que movimentam bilhões, onde todas as outras empresas se comprometem, e dentro do turismo, nenhuma está se comprometendo nessa magnitude. Isso é muito preocupante. E aí a gente começa... tá tudo tão errado de todos os lados para receber o hóspede para o funcionário, mas o que também eu venho visto assim... Agora que você foi falando, eu até estava comentando com outros co-hosts, eu falei assim, gente, eu leio notificação de vaga de emprego como jornal, é um vício mesmo. Sim. Eu gosto mesmo, eu abro ali, ó, aí eu falo, nossa... né? Olha, que vaga. Até para compartilhar, né? Para compartilhar e também para ver o mercado, até vagas que não tem nada a ver com o meu setor. Mas agora, revivendo assim na minha cabeça, você falando, não tem vagas afirmativas. Não. Eu não vejo, quando eu filtro ali em hotelaria, turismo, vagas afirmativas. Eu vejo em muitos outros setores, quase todos, as vagas afirmativas. E quando tem uma vaga afirmativa, é a PCD. E a gente sabe que a PCD, ela é lei. É lei. Ela tem aquela cota e ela tem a lei. Então, agora eu fico aqui vendo uma vaga de recepcionista, chefe de recepção afirmativa. Exato. Não existe. Não existe. E é difícil encarar a feiura de toda essa situação, e é igual você falou, a gente volta para aquele ponto que vai perder profissionais, porque quando você começa a ver essas entranhas, aí você vira e fala, ai, será que eu quero fazer parte disso? Eu quero ir para um lugar que não seja assim. Mas eu também faço uma outra provocação, eu falo, eu sei que é ruim, mas se você tá no setor, se você tá atuando no setor, você gosta do setor, tenta pensar, vou mudar, eu vou trazer a mudança, que é muito o que a sua startup faz. Sim, não, é muito o que eu faço. Isso me incomoda, e nós decidimos que nós vamos iniciar e a gente vai trazer essa mudança, a gente vai plantar a semente. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o que eu sempre falo. Se um dia tiver
E aí, assim, vocês podem patrocinar a gente, tá? Mas tudo bem. Mas se um dia tiver o Magazine Luiza da hotelaria, a gente vai conseguir ter as outras vindo atrás. Com certeza. Porque, assim, é o case. É o case do mercado corporativo brasileiro. É o case. Não tem o que falar. Não, não. É o exemplo ali que dá para fazer. E eles peitaram. O racismo se mostrou ali, mostrou a face quando a Magazine Luiza resolveu falar assim: não, eu preciso ter lideranças negras na velocidade que tá. Eu só vou ter lideranças negras, sei lá, daqui a quase 50 anos. Porque tantas coisas podem acontecer. E se eu não tiver processos realmente focados e inclusivos em tê-los, não vai acontecer. E foi o que eles fizeram, entendeu? Para falar assim, não, a gente tem que fazer porque é justificável. E aí a gente está falando de 56% da população, a gente está falando de uma geração, millennials, né? Sim. E as outras gerações que estão vindo, que cada vez mais o impacto nas decisões delas são focadas nestas questões. Sim. Porque a minha geração, que é um pouco antes da Millennium, entendeu? Ela ainda seguia algumas regras que olhava ali e falava assim, poxa, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de ter que estar no mercado, enfim, beleza. A geração de hoje, por mais que precise, por mais que tal, ela coloca na balança. Sim. E outra coisa, o pessoal reclama da rotatividade. Não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Hoje, se ele entra 2 semanas, 1 mês, o ambiente é tóxico, o ambiente é ruim, ele vai embora. Assim, e com toda a razão, tá? E eu vou falar, assim, eu sou bem mais dramática, assim, no sentido que eu falo, se as coisas não começarem a mudar, a hotelaria vai se tornar um setor muito sem dignificação, no sentido, assim, vai ser o setor de primeiro emprego. Exatamente. Então, assim, o jovem geração Z e todas as outras gerações que vierem, vai ser a geração Z, a geração Z vai ser, tipo, vai ser o fast food da indústria, entendeu? Vai ser o primeiro emprego dessas próximas gerações. Então, assim, hotelaria não é para carreira, hotelaria não é para realização profissional. Hotelaria é primeiro emprego. Hotelaria é para ganhar o dinheirinho para ajudar nas contas. E você sabe que ela vai voltar ao passado se acontecer isso, né? Com certeza. Porque no passado, eram as pessoas menos instruídas que só conseguiam na hotelaria. Então, era coisa assim, você é menos instruído, eu vou te dar aqui as regras, segue as regras, faz o seu. E assim, você vai ser isso para sempre. Ou era uma pessoa que tinha uma segunda, uma terceira língua por alguma vivência, ia para hotelaria, ia para hospitalidade para fazer ali uma grana, para ir para a área de atuação que ela queria. Para ir para o grande sucesso. Exatamente. Era só, eu não vou nem falar que era o degrau de início, é o capacho da entrada. Exatamente. É só para você limpar ali o pé e começar a jogar. E aí, só para as pessoas não acharem que a gente está aqui no podcast só falando que o mundo acabou. Porque aí também tem a turma, eu adoro. A turma do pessimismo. Não, tem a turma do tipo assim, mas ninguém fala de solução, ninguém fala de não sei o quê. E aí eu falo com essa ironia mesmo, porque assim, as soluções que a gente propõe, vocês são totalmente assim, vocês não querem escutar. Vocês nunca escutam a solução que a gente propõe. Mas, para falar, aí tá uma grande oportunidade para quem quiser investir nisso. Porque a partir do momento em que você declara para o mercado que você está investindo em diversidade e inclusão, que você está convidando esses profissionais através de ações que você está promovendo, você vai atrair esses talentos. Você vai criar ambientes que as pessoas queiram ficar e queiram trabalhar. E isso tudo resulta num quê? No melhor atendimento para o seu cliente. Tem diversas pesquisas que mostram equipe mais diversas, equipes com maior inclusão performam melhor.
trabalham melhor, geram resultados melhores, entendeu? Se você tem uma equipe mais diversa trabalhando junto, essa equipe empodera uma outra, atende melhor porque vão estar se sentindo bem dentro daquele ambiente de trabalho. Você vai ter profissionais mais engajados. Porque, e aí eu adoro... Mas também é uma hipocrisia virar falar assim, mas você só fala do problema, não traz a solução. Mas como que você quer chegar na solução se você não se dispõe nem mesmo para conversar sobre o problema? Exatamente. A solução a gente já falou um monte aqui. A gente falou, não tem vagas afirmativas. Exatamente. Solução, vagas afirmativas. Exatamente. Né? Não tem uma educação, um letramento ali. Exatamente. Então, assim, a gente já falando, não tem, então tenha, não tem, então tenha. Então, assim, mas se você não se dispõe a falar do problema, mostra que você nunca quis a solução. Exatamente. Porque você não quer falar do problema, porque talvez aquilo não é um problema pra você, né? Exatamente. Então, igual você falou, é muito complicado. E a gente encontra resistência. Sim. Mas o que eu acho bacana de ressaltar é que se você é um millennial, ou você não é um millennial, mas você é um inquieto, né? E tudo mais. Você é uma pessoa que tem essa coragem. Poxa, você é quem pode trazer essa mudança. Exatamente. Não espere de quem não tem consciência. Não espere. Traga a mudança. Gere a mudança. Então, é como você falou. Profissional de RH. Começa você. Lá ali no seu recrutamento, o poder de decisão final não é minha. Tenho que levar 3 candidatos. Ué, traz esse crivo para você ali na seleção. E traz 3 candidatos que, independente da opção, talvez ali, você vai gerar uma inclusão. Exatamente. Seja racial, seja qualquer outra inclusão. Então, assim... Não é você que tá sendo o primeiro filtro? Então você já tá sendo ali o primeiro agente de mudança. Exato. A decisão não é sua, mas se a opção A, B e C que você colocou na frente do gestor é aquela, você não vai dar opção para aquilo não começar. E aí, por que a gente precisa de treinamento? Por que a gente precisa de letramento? Por que a gente precisa de tudo isso quando a gente está falando de diversidade e inclusão? Porque ainda existem muitos vieses que são praticados pelo nosso mercado, pelo nosso setor, que estão ultrapassados e antiquados. As pessoas ainda, muitos gestores acreditam que a meritocracia existe. E eles não sabem. E isso é tão inconscientemente errado, né? Porque eu nem vou falar de consciente, porque se a pessoa tiver consciência que a meritocracia é errada e ele continua praticando, é porque ela quer ser preconceituosa e excludente mesmo. Mas quem é inconsciente errado é que, assim, ela nem entende do que é mérito. Ela nem se fez essa provocação, né? Porque pra ela mesma. Porque o que é um mérito? O mérito é quando você, em condições iguais, totalmente iguais, você vai chegar naquele objetivo. Então, 2 competidores vão sair em condições totalmente iguais para chegar no objetivo. Que aí quem se sair melhor nas condições. Agora, se você coloca as condições e a condição é desigual para alguém, não é mérito. Não é mérito. É que alguém tinha algum privilégio para conseguir estar naquele lugar que a outra pessoa não conseguiria ter, não por uma vontade dela, que ela não tem. Uhum. Então, já começa aí. Outro pensamento, tratamos todos iguais. Porque para nós todos são iguais. Biologicamente, nós não somos iguais. Porque nem o nosso DNA, por exemplo, o DNA de gêmeos idênticos, ele não é igual. Eles podem ser idênticos, o DNA não é igual. Então, como é que você fala que vai tratar todo mundo? Se você trata todo mundo igual, significa que você está tratando as pessoas de maneira errada. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são plurais, as pessoas vão ter gostos diferentes e tal. Eu trato todo mundo igual, então, por favor, então tira o cardápio vegano do seu hotel. Então, coloca só uma opção no cardápio, coloca só uma opção, porque estão todos iguais, você não precisa ter opções diferentes. Ou é uma coisa ou é outra. Entende? Então, Sim. assim,
São essas questões que as pessoas precisam rever quando elas estão pensando na inclusão. A inclusão implica que você olhe para o que está acontecendo com olhos de inclusão para entender o que eu faço para fazer. E a hotelaria é capaz de fazer um monte de coisa porque faz. Eu já vi hotel mudar cardápio de café da manhã para atender um determinado público. Uhum. Muda. Do dia para noite. Do dia para noite. Diga-se de passagem. Eu quero prospectar o público tal, porque o público tal gosta de consumir. Mudou. Uhum. A própria questão do veganismo mesmo, de ser vegetariano. A maioria adapta aí, conseguiu mudar. E aí tem muitas questões. E não adianta, até assim, Uhum. eu vou até fazer uma provocação assim, não adianta você que é um gestor resistente, você que é uma pessoa preconceituosa aí no seu íntimo, achar que assim, eu não vou trazer inclusão, o que eu vou fazer? Eu vou implantar tecnologia. Exato. O negócio todo vai ser high-tech. Então, assim, se eu elimino pessoas, eu elimino a necessidade de inclusão, eu elimino isso. Então, assim, não se engane, não se engane. Não. Você pode tentar tomar um atalho, mas eu penso assim, nunca, contrariando a muitas previsões aí, né, que o pessoal fala, a tecnologia vai tomar o espaço do hoteleiro. Não. Vou falar, já trabalhei em hospitalidade com pouco contato, né? Startups. Né? E eu falei, olha, talvez possa acontecer daqui 50 anos. Daqui 50 anos, talvez. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de acesso, de poder de compra. A gente fala de tantas problemáticas que em escala mundial não vai acontecer em muitos setores, não se engane que vai acontecer na hotelaria, e não tenha a ilusão de que o ato de se locomover, de ir de um destino para o outro, não tenha necessidade de pessoas. Você vai ter necessidade de pessoas. E mesmo que, vamos usar aqui um exemplo de uma startup, mesmo que o seu cliente não esteja vendo tudo que a gente falou aqui, vai ter que estar dentro do seu negócio. Vai ter que ser pensado por pessoas. Vai ter que ser pensado. E quem está atrás da tecnologia vai ter que se sentir acolhido e bem-vindo. Exatamente. E quem está atrás, né, quem está ali do outro lado, na ponta, consumindo aquela tecnologia, também vai ter que ser bem-vindo. E esse gancho que você pegou é bom porque assim... E às vezes a tecnologia exclui. Não, muitas vezes. Não, e eu vou aproveitar esse gancho para falar assim, o que hoje a gente tem nos mercados mais evoluídos em termos de vendas, de resultado, de performance? No que eles mais focam? Experiência do cliente. A experiência do cliente é o que manda, porque aí vai para avaliação, que consequentemente vai para evolução, e ali você vai gerar fidelização e assim por diante. Quando a hotelaria vira para mim, como consumidor, e ela vira para mim e fala assim, eu estou preocupado com a sua experiência sim, eu penso em você como cliente, eu penso, então tem alguma coisa errada. Porque eu não vejo nenhum tipo de preocupação comigo, como cliente, porque ela não está pensando na minha experiência. Ela está pensando numa experiência de um cliente que não tem nada a ver comigo, desde a propaganda. Está na persona errada. Desde a propaganda. Porque tem alguns hotéis que começam a colocar agora pessoas negras em algumas propagandas, em algum chamariz, em alguma coisa e tal. Só que só colocar já começa o princípio do erro. Porque é como você ir num restaurante que anuncia um prato super bonito e quando você vai consumir na hora, não é nada daquilo que você viu. E é o que acontece com pessoas negras hoje, quando a gente está falando do turismo. Porque se você coloca uma pessoa negra na propaganda, quem é essa pessoa negra que você colocou ali? Porque quando ela for se hospedar no seu hotel, será que o atendimento vai ser compatível com o que ela viu na propaganda? E aí, quando a gente está falando da pessoa negra, do turista negro, se ele for de uma religião afro, e ele hoje for na recepção do seu hotel, do seu meio de hospedagem,
e falar, olha, eu pratico aqui uma religião afro e eu gostaria de ir num local próximo pra eu poder praticar a minha religião aqui, na sua cidade, na sua região. Você pode me indicar, por favor? Eu tenho certeza absoluta que o seu meio a recepção vai travar. O gestor vai travar, vai todo mundo travar. Por quê? Porque o preconceito com a religião afro ainda é grande. Sim. E qualquer outra, a maioria das outras religiões, se ele for pedir a mesma informação, se o cliente for pedir a mesma informação, vai ser tranquilamente informado. Vai ser tranquilamente informado para esse cliente. Porque não tem a carga do preconceito, né? Não tem a carga do preconceito. E entra naquela coisa assim, se o cliente fala assim, onde tem uma capela, né? Onde eu posso assistir a missa, ou o que seja. Ali tem. E assim, você sabe, mas não porque aquela religião tem uma relevância para você. Você sabe como você saberia da padaria, da farmácia. Outra coisa. E talvez você falou, geraria um estranhamento, assim. Eu penso na experiência do cliente, penso não sei o que, tal, beleza. O cabelo negro, principalmente o crespo, ele para se manter bem, com uma textura boa, enfim, ele precisa ter ou uma touca de cetim ou uma fronha de cetim para não danificar, entendeu? Que hotel pensa nisso para as mulheres negras? Que hotel pensa nisso para as pessoas negras? Não, essa parte da touca de cetim, assim, é mulherada em geral. Já atingiu aí, mas, né? Mas assim, por vaidade. Mas, quando a gente fala da estrutura do fio também, eu nem tinha pensado nisso. Mas você entende assim? E cada não vez... é tipo assim, encher todos de cetim. Não. Mas talvez aí, perguntar, aí é o vegano. Você gostaria... Tem a opção na recepção de ter uma touca de cetim. Gente, touca de cetim, você vai comprar numa lojinha qualquer, R$5. Se você comprar em massa, você paga 50 centavos. Se você tiver essa opção, você vai fazer um baita sucesso. Porque aí você... Aí você... virou bem-vindo. Aí você tá pensando na minha experiência. Aí você tá pensando em mim como cliente. Eu quero saber qual é o primeiro hotel do Brasil que depois de escutar isso daqui vai implantar uma touca de cetim, uma fronha de cetim. Quando a gente tá falando dessa inclusão, quando a gente tá falando, é disso. Nossa. Porque aí, assim, as gestões, elas não conseguem ainda sair dessa inércia de admitir que elas estão erradas, que hoje elas não estão pensando de uma maneira diferente, em que elas estão pensando com o mesmo discurso, estão pensando da mesma forma. Eu vejo que, assim, por exemplo, vai ter o evento da maior entidade da hotelaria, acho que daqui a uns 2 meses e tal. Já saiu a programação, já saiu tudo e tal. Pautas importantes como essa questão do recrutamento inclusivo, de pensar na retenção de talentos, de ESG, não vão ser debatidas em eventos como esse. E se não estão nesses grandes eventos, que são os eventos que são tratados como ali as tendências, as inovações, exatamente, a disrupção, onde que esses temas vão achar espaço? Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Tem que... Desculpa, eu penso assim, desculpa, mas tem que vir de cima. Exatamente. Se você tá numa posição de privilégio, sai do seu ar-condicionado, gestor, CEO, gerente geral, o que for, e assume a responsabilidade. Você tá aí, sim, pelas suas realizações e tudo mais, mas usa isso, independente de qualquer coisa, traz benefício. O nosso setor não pensa assim. Deixa o legado. Nosso setor é muito arcaico, né? E aí os gestores hoteleiros, eles ficam bravos comigo porque do que eu escrevia, principalmente que eu escrevi muito na pandemia. Adorava os seus artigos da pandemia. Eu falava, que era sobre essa questão de inovar. E era engraçado que às vezes o seu... Era assim... Vinha no meu feed... Três mídias especializadas do setor, né? Falando do mesmo tema, numa visão super romantizada. Vai dar tudo certo, tá pegando fogo, mas calma, bebe um copo d'água. Tá tudo pegando fogo, mas bebe um copo d'água. E aí vinha logo depois ali, por causa da temática, o seu artigo já
Vrau! Aí eu falava, tá vendo? É aí que a gente... E também é aí que a gente, principalmente um profissional mais maduro, a gente começa a ler. Quem são os profissionais e as corporações autênticas? Exatamente. E quem são os profissionais e corporações que ainda estão ali na demagogia? E aí uma das coisas que eu penso muito da questão para mim, a gestão da hospitalidade, da hotelaria, tinha que passar por uma renovação total, em todos os sentidos. Que é uma gestão ainda extremamente arcaica, a maneira como a gente faz as coisas é totalmente arcaica e tal. Mas vamos lá para o meu expertise maior, vendas ali e tal. Vendas e marketing. Tem uma coisa que nós da hotelaria ainda não evoluímos, que é Big Data. Hoje nós não temos setores de inteligência de mercado ou os famosos BI, os Business Intelligence. Não tem. O que a gente tem hoje são setores que começam a acumular dados que muitas vezes são inseridos de maneira errada para ficar... E você puxa 1000 relatórios anuais do PMS. Não, aí puxa aqueles relatórios do PMS, aí ficam debatendo as mesmas coisas sempre e tal, as mesmas... Não pensa, não tem. Eu tenho formação em Big Data, tá? E aí, assim, porque eu via que era relevante, eu via que era importante e tal. Saiu um estudo no começo do ano do Google Think Travel. Google Pensando Viagens, pesquisando quais seriam os maiores potenciais viajantes de novas viagens este ano. E os potenciais viajantes são das classes C, D e E. Quem são a maioria das pessoas que compõem essas classes? Pessoas negras. Salvador é o destino mais desejado para as pessoas negras do Brasil, em que as pessoas têm a vontade de conhecer. E de conhecer para longas estadas, para uma semana, 3 dias, enfim, para conhecer a cidade mesmo de Salvador, porque é um desejo estar numa cidade. Você tem a possibilidade de ter um novo público, um novo perfil de clientela para o seu hotel, que não necessariamente está preocupado só com preço, mas está preocupado em ter um lugar onde ele vai ser bem atendido, e você pode gerar esse novo público para o seu meio de hospedagem, para o seu hotel. Ninguém nunca pensou nisso. E os dados estão aí, né? E os dados estão ali. Mas é isso, não adianta ter os dados e não ter a capacidade de ler. Não, e além de não ter a capacidade de ler, porque, por exemplo, nossa, que legal, você tem esses dados e tal. Enfim, beleza, eu vou fazer uma propaganda. Não, se você não fizer uma propaganda focada nesse público, para se comunicar com esse público, ele não vai. Ele não vai. Porque o consumo identitário é muito forte. Aí vamos fazer a análise de dados da influência de compra nas decisões da viagem. Cada vez mais os consumidores de viagens, principalmente as viagens de lazer, são influenciados por os bons influencers, não estou falando de influencer geral, Sim. mas os bons influenciadores que eles seguem, que eles veem e que eles indicam para a compra dessas viagens. Entendeu? E aí, cadê os investimentos nessas pessoas? Eu vou te falar, você me falou, eu sou o LinkedIn Creator acelerado. Por que eu vou dizer isso dessa forma? Porque eu sou um dos primeiros LinkedIn Creators do Brasil, da primeira turma, e esse programa de aceleração global que teve de Creators foi um programa que teve 400 pessoas no mundo. O Brasil foi o único país de língua portuguesa selecionado para participar desse programa, onde 100 creators do Brasil foram selecionados para serem acelerados pelo LinkedIn, e eu sou um dos 100. Hoje eu tenho mais de 30 mil seguidores no LinkedIn, com N métrica, N dados para poder respaldar. Para poder respaldar tudo isso que eu estou te falando. Chuta quantas vezes eu fui contratado por um hotel para ser contratado para fazer uma publi ou alguma coisa do tipo? Nenhuma.
Então, assim... E aí vamos para uma ironia. Aí a Bonita, que é influencer de lifestyle, que eu adoro o termo lifestyle, que lifestyle é tipo nada, o que eu como, o que eu faço. Influencer de lifestyle chega assim, vários e-mails e fala: ai, olá, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, influencer de lifestyle, eu tenho tantos mil seguidores, tal. Gostaria de fazer uma parceria, tal. E ganhei. E aí troca ali às vezes uma semana e em troca de um story capenga gente, e eu não vejo nem pedir assim, tá, mas me dá a qualificação, me dá as métricas do seu público. Porque se você é de lifestyle e você posta coisas assim pra pessoas que nem estão no meu poder de compra, que elas nem são meu público, você tá se promovendo às minhas custas. E é isso. Eu acho que também entender o que é um influencer. É gerar influência. Mas influência do quê? Sabe qual que é influência do quê? o poder de consumo da população negra? E esse estudo é de uns 2 anos atrás. O poder de consumo da população negra, visto que a população negra é a que mais sofre, a população negra brasileira, com as desigualdades sociais que tem no país. Mas ainda assim, o poder de consumo da população negra, já fiz o cálculo tirando os prejuízos da pandemia, gira em torno de 700 bilhões de reais. São pessoas que têm, assim, eles têm muita, por ter muita ansiedade de marcas, de produtos, de empresas que estejam preocupadas com eles como clientes, eles têm muita fidelidade a produtos e serviços que são lançados para eles, que comunicam com eles. Então, eles consomem até com valores maiores, com ticket médio maior, se ele vê que aquele consumo, se aquele serviço, se aquele produto é para ele. É para ele. Então, eu ainda não consigo... E assim, você já pensou nisso em termos de turismo interno? O potencial enorme que tem se pensa serviços, se pensa produtos para eles. Uau, é uma coisa de louco. E são reflexões que a gente precisa fazer. E eu quero aqui, a gente tá encerrando, mas eu quero te agradecer por, primeiro, começar a falar sobre isso. E por você realmente falar assim... eu vou me colocar na posição que eu vou falar sim. E escute aquele que tem inteligência o suficiente para seguir o que a gente tá falando e a transformação que a gente tá falando. E é isso, eu acho que tudo que você trouxe hoje, eu acho que dava pra gente conversar mais umas 5 horas, mas vai ter mais episódios, você vai vir, você já tá confirmado pra voltar com certeza, que a gente vai explorar muito mais coisa. E pra quem diz aí que, ó, tá vendo? Fala do problema e não dá a solução, trouxe dados, a gente falou de várias soluções e potenciais. E tem uma outra coisa que está acontecendo. Cada vez mais nós estamos em instituições de ensino, em universidades, em lugares de formação. Eu estou para fechar uma grande consultoria com uma das principais locais de formação superior na hospitalidade, no turismo, para trabalhar essa inclusão. Então, cada vez mais a gente está pensando nesses profissionais, só que vai depender de vocês. Se vocês se preparem para recrutar, vocês vão ter esses talentos. Vocês vão ter a nata. Vão ter a nata, entendeu? Se não, depois não chora. Senão depois vai estar aí sempre com aquele porque aí eu acho muito engraçado que o debate da escassez de mão de obra, da falta de profissionais, quando se você vê os discursos de 2 anos atrás e vê o de agora, é a mesma. Mesmo. É o mesmo debate. E sempre culpa a pandemia. Não, e não culpe a pandemia, porque o problema não foi a pandemia. E o mais engraçado é que esses dias eu até estava vendo alguns painéis debatendo sobre isso, mas engraçado, e tinha alguns até debatendo sobre ESG e tal, mas as pessoas que estavam debatendo no painel era tudo igual.
Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, realmente a inclusão que eles pensam é muito engraçado, porque é sempre do ponto de vista deles, né? Sempre Do ponto de vista cômodo. Uhum. Não, do ponto de vista de quem nunca abriu espaço para outras pessoas que são desses grupos falarem sobre essa inclusão. Então, É ali o que a gente chama de um greenwash, né? Exatamente. Então, é muito, assim... É que a gente, eu falo, a gente não precisa nem citar nomes. Eu não vou falar que a gente não pode, a gente não precisa citar nomes. Não. A gente não precisa de nomes de corporações. E é isso. E para você, profissional hoteleiro, é isso. Reavalie as suas influências. Questione se os grandes CEOs, os grandes topzera aí do mercado, não desmerecendo, mas questione se o que você quer aprender, o que você quer absorver e o que você deseja para o futuro do mercado e até para o seu próprio futuro, para seu desenvolvimento, se essas pessoas estão trazendo esse valor, esses insights, essas provocações ou não. Porque se você também só consome conteúdo dessas pessoas, alguma coisa está errada. Então, assim, para agora esse episódio, que tá no finalzinho, mas você vai lá no LinkedIn e você vai seguir ele, tá? Porque tem lá 30 mil... Pode ir também. Pode Faça vir, parte. por favor. Vai lá e começa a consumir. É o que eu falo pra todo mundo. Treina seu algoritmo. Exatamente. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por essa troca. Imagina. Traremos muito mais conteúdo em parceria, eu tenho certeza. Com certeza. E obrigada por acreditar nesse espaço. Não. E eu realmente desejo de coração, assim, tá emocionada, que esse espaço, essa conversa, ela gere muitas transformações em muitas pessoas. E que mesmo que a gente não saiba, que isso fique em situações que talvez seja necessário um posicionamento dessas conversas, a gente possa ver que pessoas se posicionaram diferente. Não, mas eu primeiro, Fernanda, assim, continua. É um espaço que é extremamente... Eu já fiz várias provocações para várias pessoas do turismo, que eu acho que a gente tem a possibilidade de gerar esse turismo, essa hospitalidade que a gente sonha, que a gente deseja para um futuro breve. Então, parabéns. Vai em frente com essa iniciativa, conta comigo por que precisar, porque eu acho que aqui a gente está se comunicando com uma galera que muitas vezes se sente sozinha, dentro de uma carreira, dentro de um sonho que tem, de achar que não tem ninguém pensando nela, e a gente está fazendo isso para conversar com essa galera. Ou pensando como ela, né? Pensando como elas e falando assim, calma, não desiste, estamos aqui para gerar essa transformação. A gente tá dando aqui a cara a tapa. Tá dando a mas cara, é pro benefício de vocês. Pro benefício de vocês, e é isso. E Pra deixar um legado. E aí eu costumo falar muito da questão dos racionais, porque o Brown fala muito isso nos conteúdos deles, né? Do tipo assim, o jovem gera mudança. Então, muitas vezes o que a gente cantou num determinado momento era para falar de uma realidade, para que aquela realidade fosse diferente para as pessoas jovens que estivessem no futuro próximo. E o que a gente está falando aqui é de uma realidade para gerar essa mudança, e a gente está querendo contribuir com essa mudança para que ela aconteça. E ela pode acontecer, assim, a gente vai fazer o máximo para que ela aconteça. Então, parabéns mesmo, e é isso. Eu que te parabenizo. Vamos junto. Muito obrigada, viu? Gente, até a próxima.